Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo sobre ritmo circadiano e sono. E nessa videoaula a gente vai finalmente conversar em mais detalhes sobre sono. Então não tenho dúvida de que essa talvez seja uma das videoaulas mais importantes da formação inteira, porque, como eu já falei inúmeras vezes, como vocês devem ter percebido, sono é um dos processos mais importantes para o funcionamento do corpo e do cérebro. Portanto, é um dos aspectos mais importantes na vida de qualquer pessoa. E eu queria começar essa aula compartilhando com vocês um aspecto sobre o sono bem geral que me choca bastante. Um aspecto, se a gente parar para pensar, é surpreendente, que é o simples fato de que todos os animais dormem. Dos mais simples aos mais complexos, e aqui eu estou mostrando uma figura que eu tirei lá daquele livro que eu gosto bastante do David Eagleman, né? Mostrando o tempo, a duração do sono dos diferentes animais. Então, cavalos dormem em torno de 3 horas, elefante 3 horas e meia, mais ou menos, né? Claro que essas coisas vão variando conforme a ciência vai avançando, né? Girafa próximo de 5 horas, seres humanos, aqui no livro está dizendo 8 horas, mas vamos lembrar que é algo aproximadamente a partir de 7 horas, né? Entre 7 e 8 seria geralmente o ideal, né? Chimpanzés, quase 10 horas, coelho, quase 12 horas, e por aí vai, né? Tigre, koala, dorme pra caramba. Mas, enfim, independente da duração, não quero entrar nessa discussão do aspecto evolutivo disso. Inclusive, tem uma discussão muito interessante do aspecto evolutivo do sono, em relação às vantagens que ele trouxe. Tem uma discussão bem interessante, mas não quero entrar nesse ponto. Ficaria conteúdo demais, né? Queria só chamar a atenção para esse fato. Todos os animais que a gente conhece dormem. Não existe ser vivo no planeta Terra que consiga funcionar sem passar por um período de quiescência, um período que seria o equivalente ao sono. Isso vale para células, isso vale para bactérias, isso vale para planta, né? E para todos os mamíferos que a gente já estudou, né? Agora, uma pergunta que vocês devem se fazer, que eu me fiz, que vocês podem se fazer é: para quê? Porque é curioso, né? Porque, reparem, quando um animal está dormindo, um mamífero está dormindo, ele está inconsciente, ele está super suscetível ao ambiente externo. Um predador pode chegar ali, pode predá-lo, né? Inclusive, isso mesmo vale para nós, né? Considerando essa fase, o sono, como sendo um momento de muita susceptibilidade, realmente deve ter alguma coisa muito importante acontecendo durante o sono para ele continuar presente ao longo da evolução em todos os animais, né? Então, e de fato existem muitas funções para o sono. A gente ainda está desvendando muita coisa. Eu queria colocar para vocês aqui 4 funções, de um modo geral, 3, 4 funções que a gente acredita estarem associadas ao sono, né? Primeira delas, pessoal, meio óbvia, mas também um pouco especulativa, é de que o sono ele é importante para otimizar. Tá? Otimizar o quê? Otimizar o tempo do animal. Então, por exemplo, no caso de seres humanos que são animais diurnos, não faz muito sentido ele ficar acordado de noite porque a gente não enxerga de noite, né? E a gente tem que pensar no ser humano, na espécie humana que surgiu há milhares de anos atrás. A maior parte da nossa espécie viveu num ambiente que não existia luz elétrica. Então, você não ia enxergar de noite ou ia enxergar muito pouco. Realmente não faria muito sentido a gente ficar tentando fazer coisa de noite porque você nem enxerga, né? Então, uma possível função do sono é otimizar o tempo, né? De modo que num período em que você não conseguiria ser muito produtivo, você entra nesse estado de quiescência que a gente chama de sono, né? Tem uma discussão interessante por trás disso, mas é um pouco especulativa, é claro, né? Mas a gente sabe que, além disso, né, quer isso seja verdade ou não, tudo que acontece durante o sono, todos os eventos que acontecem durante o sono no corpo e no cérebro, eles são fundamentais, como a gente viu lá desde a primeira aula e em outras aulas, para praticamente todo o funcionamento do nosso corpo, né? Então, uma segunda função que eu queria destacar aqui do sono é restauração, né? Certo? O sono tem um papel fundamental em restaurar todas as funções do corpo e do cérebro. Do ponto de vista energético também, metabólico energético, sim. Mas além disso, no que se trata da neurociência, todas as funções do cérebro. Sua capacidade de prestar atenção na aula, sua capacidade de memorizar, sua capacidade de aprender coisas novas, sua capacidade de responder emocionalmente adequadamente ao mundo à sua volta, sua capacidade de fazer tudo o que você faz enquanto está acordado, depende de processos que acontecem durante o sono. É complementar. Você só consegue fazer o que faz quando está acordado porque você passou por esses vários eventos que acontecem durante o sono. Então, existem inúmeras evidências para isso, né? A gente já viu
várias delas lá na primeira aula, o sono tem um papel fundamental em restaurar a função do corpo como um todo para você conseguir funcionar direito. E tem outras duas funções aqui, pessoal, que eu queria destacar, que de um modo geral estão relacionadas a processamento de informação. O sono, ele é fundamental para processamento de informação de um modo geral, e isso inclui aprendizado. O que seria isso, pessoal? Aprendizado, capacidade de adquirir novas informações. Quais informações? Informações relevantes, como a gente viu lá no módulo sobre memória. Nosso cérebro não quer aprender tudo, ele quer aprender aquilo que é importante para ser usado no futuro. E o sono é fundamental nesse processo, como eu discuti já naquele módulo, inclusive, mas não somente, para a consolidação de novas memórias. Memórias declarativas, memórias não declarativas, qualquer habilidade que você aprenda nova, formação de hábitos, conteúdo dessa aula. Então, isso tudo, esse conhecimento todo depende de eventos específicos que acontecem durante o sono. Então, o sono é fundamental para lapidar o nosso banco de memória, digamos assim, tanto para consolidar memórias importantes, como também, não posso deixar de dizer, é importante para esquecer memórias que não são importantes. Lembra que a gente discutiu no módulo sobre memória e aprendizado, que a gente tem todo um mecanismo para selecionar o que é relevante. Nosso cérebro não quer aprender tudo. Não é interessante memorizar tudo. E o sono faz parte desse processo de seleção, consolidando o que é relevante e apagando, né? Ajudando a apagar aquilo que é irrelevante, né? E em cima disso, pessoal, o sono não é importante só para formar e consolidar memórias, mas também para o processamento dessa informação, no sentido de você poder entender coisas novas, criar coisas novas, ter insights, pessoal. Tem uma literatura muito legal, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, mostrando a importância do sono, o potencial do sono em promover insights. Então, você ligar coisas que você não tinha se ligado, que tem relação, e ter novas ideias, né? Só para ilustrar, pessoal, a importância do sono no processamento de informação de modo geral, no aprendizado e na simulação e resolução de problemas, queria citar dois trabalhos como exemplo aqui. Um trabalho do nosso querido Matthew Walker, foi publicado em 2011. É só um exemplo de um trabalho, tem inúmeros outros trabalhos mostrando dados como esse que eu vou mostrar agora. Para quem não conhece, Matthew Walker é o autor daquele livro Por que Nós Dormimos. Muito bom, né? E nesse estudo, só para vocês terem uma ideia de como ele foi feito, eles pediram para os voluntários memorizarem listas de palavras, né? Então eles mostravam uma palavra, tree, em árvore em inglês, né? E um pouquinho depois eles colocavam uma pista dizendo se era para o indivíduo memorizar ou esquecer aquela palavra. Então a pessoa era exposta a uma palavra e depois diziam para ele, essa palavra é para você lembrar depois, essa palavra é para você esquecer. Então ele era orientado, tipo, isso aqui é importante lembrar, isso aqui não é importante lembrar, como se fosse para um método de pré-seleção ali, né? Então tinham palavras que era para lembrar e tinha palavras que era para esquecer, F de forget, né? E aí depois esses voluntários, né? Então inicialmente eles foram submetidos a essa etapa de estudo, né? Que eles eram expostos às palavras. Depois eles eram submetidos a um teste para ver quantas palavras eles lembravam dasquelas que eles foram solicitados para lembrar e aquelas que eles foram também solicitados para esquecer, né? Parte desses voluntários ficaram acordados ao longo do dia e parte desses voluntários dormiu de tarde, 1 hora e uma sonecona de mais de 1 hora e meia mais ou menos, entre 1 hora e 1 hora e meia, né? E depois eles foram submetidos a um teste para avaliar o quanto que eles lembravam dessas palavras. E adivinha, pessoal, o pessoal que dormiu lembrou muito mais. Eles estudaram de manhã, alguns ficaram acordados, alguns dormiram e depois avaliaram quem lembrava mais palavras que estudaram de manhã. E, evidentemente, como vocês devem imaginar, o pessoal que dormiu lembrou muito mais. Então, aqui a gente está vendo percentual de palavras que eles lembraram, palavras que eles foram solicitados para lembrar e aqui palavras que eles foram solicitados para esquecer. Se a gente compara os dois grupos, o pessoal que ficou acordado com o pessoal que dormiu, as palavras que foram solicitadas para esquecer não tem muita diferença, mas as palavras que eles foram solicitados para lembrar, o pessoal que dormiu lembrou muito mais. Então o sono parece não, isso aqui é só um estudo mostrando isso também. O sono é fundamental para a consolidação de memória, especialmente daquelas memórias que o cérebro considera como sendo relevantes, que nesse caso são as palavras que foram solicitadas aos voluntários que lembrassem depois, né? E um outro estudo muito legal, pessoal, que assim explodiu minha cabeça quando eu fiquei sabendo dele, é um estudo mostrando como que o sono traz o potencial de aumentar a nossa capacidade de ter insights, aquele momento eureka.
Tipo, você tá lá, de repente você junta uma coisa com outra, você fala, caramba, agora entendi. Ou se não, putz, agora achei uma solução. E o sono, o que quer que aconteça durante o sono, que a gente vai ver logo mais nessa aula, parece ser importante para juntar essas pecinhas e a pessoa ter insights. E nesse estudo muito legal, publicado na Nature, pessoal, uma das revistas científicas de maior impacto do mundo, quem quiser ver depois, um trabalho publicado em 2004, eles pediram para os voluntários realizarem uma tarefinha, tipo um puzzle, tipo um sudoku para quem joga, no qual o indivíduo precisa inferir qual que vai ser o próximo número com base nos números anteriores. Então ele vê aqui 2 números, aí ele põe um número aqui, tem toda uma sequência de tarefas que ele vai fazendo, tipo um puzzle, e aí ele vai adivinhando qual que é o próximo número, qual que é o próximo número, qual que é o próximo número, até ele chegar no último número aqui, que é o resultado final, que nesse caso aqui desse exercício, o número final era 9. Então é um exercício que os instrutores explicaram para os voluntários como fazer, e os voluntários foram lá e começaram a fazer, tipo um sudoku mesmo. Ah, tá, então 1 mais 2 aqui, então o próximo número é 3, e vai indo na sequência, vai fazendo, né? Só que uma coisa que os pesquisadores não falaram para os voluntários é que esse joguinho que eles passaram para eles tinha um macete, de modo que se o voluntário descobrisse sozinho, ele conseguiria chegar na solução muito mais rápido. Qual que era o macete? O resultado final era, na verdade, o mesmo número do segundo número da casinha aqui. Então, ao invés do indivíduo ter que adivinhar todos os números para chegar no resultado final, ele poderia já olhar o segundo número e falar, o resultado final é 9. Só que isso aqui não é uma coisa que os pesquisadores explicaram para eles. Eles tinham que ter esse insight sozinhos. Conforme eles vão fazendo, eventualmente alguns deles podem falar, peraí, agora que eu estou vendo, o último número é sempre igual ao segundo número, então quer dizer que toda vez que eu chegar no segundo número já sei o resultado final. Então é um atalho, digamos assim, né? Que o indivíduo poderia descobrir sozinho. E aí eles pegaram esses voluntários e dividiram eles em 3 grupos. Um grupo, na verdade foi assim, eles fizeram o treino, eles fizeram a sessão de treino e depois de 8 horas eles foram testados novamente, para ver quantos deles iam conseguir ter esses insights, né? Durante essas 8 horas, 2 grupos ficaram acordados. Um grupo ficou acordado durante a noite, um grupo ficou acordado durante o dia, então ele testou de manhã, ficou acordado 8 horas e fez o teste. Um outro grupo ficou acordado durante a noite, então teve o treino, ficou acordado ao longo da noite, no dia seguinte foi testado, e um grupo dormiu de noite. Então ele teve o treino, dormiu e foi testado depois. Olha a diferença do número de insights que esses grupos tiveram em relação a esse joguinho. O pessoal que dormiu teve mais do que o dobro de insights desse atalho aqui do que o pessoal que ficou acordado, independente se o pessoal ficou acordado de dia ou se ficou acordado durante a noite. O fato é que um período de sono, por algum motivo, por causa dos vários eventos que acontecem ali, é interessante para promover esse tipo de processamento de informação que permite a pessoa ter mais insights. Então, lá próximo de 60% dos voluntários que dormiram tiveram o insight de se ligar e falar, peraí, então quer dizer que o segundo número é o resultado final. Então, mostrando que o sono ele não é importante apenas para armazenamento de informação, mas também para manipulação de informação, algo que a gente precisa para esse tipo de processo acontecer. Você tem insights, você tem eurecas, você tem ideias, você tem a criatividade. Então o sono, pessoal, definitivamente é fundamental para a nossa vida de um modo geral. E aqui nesses últimos 2 slides eu estava querendo destacar apenas o seu papel no processamento de informações de um modo geral. Mas lembrando lá da primeira aula, sono é fundamental para tudo, para regulação emocional, para restauração e tudo mais, né? E como a gente viu, pessoal, adultos precisam de pelo menos 7 horas. Existem 3 aspectos fundamentais do sono, pessoal. Horário, duração, que é um aspecto que as pessoas falam bastante, mas não é o único aspecto importante, e qualidade. São os 3 grandes aspectos do sono que a gente tem que estar ligado. Então, esses 7 horas está se referindo apenas à duração, mas como a gente vai ver nessa aula e na próxima videoaula, o horário / regularidade do sono, assim como a qualidade do sono, é fundamental. Mas antes da gente chegar lá, eu quero que vocês entendam ao longo dessa aula todos os aspectos fisiológicos do corpo humano que estão por trás desses componentes. O que determina o horário que a gente dorme e acorda, o que determina a duração do sono, o que determina a qualidade do sono. É o que a gente vai ver ao longo dessa aula, beleza? Como a gente viu, pessoal, na aula passada, vamos supor aqui uma pessoa
que dorme 7 horas, desculpa, acorda 7 horas e dorme 11 da noite, 23 horas. Beleza? Acompanhe aqui meu raciocínio, pessoal. Acorda 7 horas e dorme 23 horas. Um dos aspectos que vai determinar esses horários, o horário que você acorda e o horário que você dorme, é aquilo que a gente viu na aula passada. É o nosso relógio biológico. Então, a gente tem todo um mecanismo no corpo todo, inclusive no cérebro. A gente tem especialmente no cérebro, lá no núcleo supraquiasmático, um relógio biológico, que está determinando essa oscilação do nosso grau de alerta. Então, tem certos horários do dia que a gente está mais alerta, certos horários do dia que a gente está menos alerta, a gente tende a dormir, né? Como a gente viu na aula passada. E lembrando, pessoal, que esse relógio biológico ele tem dois componentes. Ele tem um componente genético, que vai determinar a hora que você vai estar mais alerta ou menos alerta, e tem um componente ambiental, né? O horário que a pessoa se expõe à luz, o horário que ela executa as atividades, o horário que ela interage socialmente de alguma maneira específica. Isso também afeta o tic-tac do nosso relógio, né? Mas no final das contas, esse fator é fundamental em determinar o horário e duração do sono. Beleza? Agora, existe um outro fator que eu já comentei numa aula anterior, comentei bem por cima e vou trazer aqui de novo, que determina o horário em que a gente sente sono, que é o acúmulo de uma substância no corpo chamada adenosina. A adenosina, pessoal, como vocês devem se lembrar da aula anterior, é uma molécula que faz parte de uma outra molécula chamada adenosina trifosfato. Quem é a adenosina trifosfato, pessoal, para quem não área? Basicamente, dito em linhas gerais, é a molécula que o nosso corpo usa como uma moedinha de energia. É a principal maneira que o nosso corpo tem, não é a única, mas é a principal maneira que o nosso corpo tem de armazenar energia. E por meio da hidrólise dessa molécula, ou seja, da quebra dela, você consegue gerar energia para a célula fazer as coisas que ele tem que fazer. O que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui, a hidrólise dessa molécula, quebrar essa molécula, é uma coisa que vai acontecer ao longo do dia, naturalmente, conforme você vai fazendo as coisas que tem que fazer. Nesse exato momento, você está usando a ATP, seu corpo está usando a ATP em inúmeros eventos aí no seu corpo para te manter vivo, para te manter atento nessa aula e tudo mais. E conforme essa nossa molécula de energia vai sendo usada, repara que parte dela é composta por adenosina, né? Você vai produzindo, como se fosse o lixo desse evento, o lixo de você gastar energia, você começa a produzir mais adenosina que vai se acumulando conforme o dia vai passando. Conforme você está acordado, a tendência é a ocorrer um acúmulo dessa molécula no seu corpo, como se fosse um lixo produzido como parte do processo natural de você gastar energia, vamos dizer assim, né? Agora acontece, pessoal, que como a gente vai ver mais para frente, vocês vão ver como isso acontece exatamente, essa molécula ela gera sono. Ela tende a se acumular ao longo do dia, conforme você está acordado, de modo que no final do dia, o seu reloginho está dizendo que está na hora de dormir, ele está reduzindo o seu alerta por causa do horário, e ao mesmo tempo você tem esse acúmulo dessa molécula que acontece naturalmente, que gera sono. Ela gera o que a gente chama de pressão do sono. Minha letra é feia, tá, gente? Mas eu vou escrever com letra cursiva aqui, porque senão eu vou demorar para escrever. Ela acumula e gera o que a gente chama de pressão do sono, fazendo você sentir mais sono. E aí você dorme, né? Se tudo der certo, você está sentindo muito sono, porque seu reloginho baixou seu alerta. Você está lotado de adenosina, você vai ficar com sono, você vai dormir. E uma coisa mágica acontece, uma das inúmeras coisas que acontece no sono é você ter uma certa lavagem / restauração do seu corpo, de modo que os níveis de adenosina caem de volta para o valor basal. Dia seguinte, o seu reloginho ele está oscilando, né? Você está bem alerta, ficou pouco alerta, dormiu. O reloginho começa a fazer o seu alerta aumentar, te desperta aqui às 7 horas, mais ou menos ao mesmo tempo que os níveis de adenosina estão relativamente baixos. No dia seguinte começa tudo de novo. Você acorda, começa a ficar mais alerta, a adenosina começa a acumular de novo, chega no final do dia, digamos aqui nesse exemplo, 23 horas, o negócio se repete, o reloginho está fazendo o alerta da pessoa ficar baixo e a quantidade de adenosina está alta, a pessoa sente muito sono, ela dorme. E você tem o que a gente chama de clearance, né? Você lava a adenosina ali do corpo, beleza? Agora, pessoal, o que vocês acham? Então, a gente tem esses dois fatores, né? Esse fator determinado pelo relógio biológico e esse fator determinado pelo acúmulo de adenosina. Não são os únicos, tá? Mas são dois dos principais fatores que determinam o horário que você acorda e o horário que você dorme, assim como, naturalmente, quão desperto você está ao longo do dia, ok? Agora, o que vocês acham que vai acontecer com uma pessoa que ficou
sem dormir uma noite. Né? Então, ela estava dormindo, ela estava acordada, não dormiu, então você não tem esse clearance, essa limpeza da adenosina. O que vai acontecer com ela? A adenosina vai continuar acumulando. De modo que no dia seguinte, no horário que ela normalmente iria acordar, ela está com uma quantidade enorme de adenosina no corpo. Ela vai estar sentindo muito sono. E essa adenosina, pessoal, ela afeta a atividade de vários neurônios no cérebro, no sentido de inibição, o que explica muito da dificuldade que a pessoa tem de concentrar, de focar, de exercer esforço mental, né? E então a pessoa que virou à noite, ela vai ter um acúmulo de modo que no dia seguinte ela vai ter uma pressão do sono enorme, né? Enorme. Ela vai sentir muito mais sono. Felizmente isso é bom, porque daí ela vai dormir, provavelmente ela vai dormir por mais tempo. Aqui não está ilustrando isso, mas o que iria acontecer nesse caso é a pessoa dormir por mais tempo para compensar, pelo menos em parte, essa falta de sono aqui. E aí você tem uma lavagem, e precisa de mais tempo mesmo para você lavar essa quantidade inadequada de adenosina que se acumulou ao longo de 2 dias que a pessoa ficou acordada. Provavelmente ela está sentindo um caco aqui, né? E antes disso, pessoal, claro, ela chegou aqui no meio da tarde no dia seguinte, ela provavelmente vai estar sentindo muito sono aqui, né? Então aqui é 7 da manhã, aqui é 11 da noite, aqui é o meio da tarde. Pode ser que a pessoa, com esse sono todo, ela tire uma soneca. Se ela tirar uma soneca, se ela for grande o suficiente, vai permitir com que lave pelo menos um pouco da adenosina que estava acumulada ali, de modo que ela consiga continuar o dia com menos sofrimento, digamos assim, né? E um ponto que eu queria colocar aqui, pessoal, sobre essa história de soneca e dormir de tarde, né? A gente tem isso aqui é o padrão normal, né? Então, acúmulo de adenosina, que diminui ao longo da noite, e a oscilação determinada pelo nosso relógio biológico. A gente sabe atualmente, com base em vários estudos, que existe no meio da tarde, que seria mais ou menos aqui, existe uma queda natural do nosso alerta. O nosso relógio biológico reduz o nosso alerta no meio da tarde. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com o cronotipo da pessoa, né? Mas no meio da tarde, vou botar aqui, no meio da tarde, é normal você ter uma queda do alerta, então é normal a pessoa sentir sono no meio da tarde. Independente se ela almoçou ou não, se ela comeu muito ou não no almoço, o que ela comeu no almoço. É claro que dependendo da refeição, isso pode fazer com que a pessoa sinta mais sono, né? Mas, mesmo sem essa refeição, o almoço, a pessoa é como se o nosso corpo estivesse meio que programado para ter uma queda do alerta no meio da tarde. E esse tipo de evidência científica sugere, não é definitivo, sugere que nós temos um sono com um padrão que a gente chama de bifásico. O que isso quer dizer? Nós estamos programados para dormir em 2 momentos ao longo do dia. Dormir bastante de noite, a maior parte de noite, e mais um pouquinho, vou botar em azul aqui, dormir bastante de noite e mais um pouquinho de dia no que seria a soneca. Então existem várias evidências na literatura sugerindo que nós temos uma tendência natural, pelo menos em certos momentos do ano, a ter um padrão de sono bifásico. Tá? Isso aqui não é uma invenção humana, parece que é realmente estamos pré-programados biologicamente para ter isso. A outra opção, caso não seja bifásico, é que nosso sono seja, na verdade, monofásico. O que isso quer dizer? Nós estamos programados para dormir apenas em um momento do dia. Tá? Então seria só de noite, beleza? Então, ou é monofásico ou é bifásico. Com certeza não é polifásico. Polifásico é o padrão de sono que muitos defendem por aí, erroneamente, que é a pessoa dormir várias vezes, ao invés de dormir, deixa eu apagar tudo aqui, né? Ao invés de dormir uma vezona de noite, talvez um pouquinho de tarde, a pessoa dorme várias vezes ao longo do dia, tipo um cachorro. O nosso corpo, ser humano, não está projetado para ter este padrão de sono. Isso daqui é muito ruim, pessoal, muito ruim. Tem uma revisão científica que saiu há pouco tempo atrás, escrita pelas maiores referências no mundo desse assunto, justamente confrontando dados relacionados a sono polifásico com monofásico. Não existe evidência científica mostrando que esse padrão de sono é interessante por qualquer motivo. Beleza? Então isso aqui não é o padrão de sono do ser humano. Nós somos ou monofásicos ou bifásicos, beleza?
Ok? Agora, pessoal, uma pergunta que vocês devem estar se fazendo, se não estão se fazendo, deveriam estar se fazendo, que é o seguinte. Bom, Andrei, legal, entendi então que tem um componente do nosso relógio biológico, que está determinando o horário que você fica mais alerta e menos alerta, tem o acúmulo da adenosina, são dois fatores que somados vão determinar aí o horário que eu vou dormir, a duração do meu sono e o horário que eu vou acordar. O negócio fica ciclando, né? Mas, afinal de contas, o que no meu cérebro está fazendo eu ficar acordado ou dormindo? Tem uma área, tem um sinal químico que está determinando eu estar alerta ou não. As duas coisas, pessoal. Na verdade, a gente tem várias áreas e eu vou começar a falar agora de um dos assuntos mais lindos e complexos que a gente tem. Claro que eu vou trazer de uma forma mastigada para vocês, né? Mas existem várias áreas e vários sinais químicos envolvidos em deixar a gente mais ou menos alerta enquanto a gente está durante o dia, né? E dormir durante a noite, né? E várias dessas áreas estou ilustrando com essas bolinhas coloridas. Então, aqui na base do encéfalo, a gente está vendo aqui a face medial do hemisfério esquerdo, tá? Então, isso aqui é o tronco cefálico, aqui o cerebelo, aqui o córtex pré-frontal, que seria aqui atrás da nossa testa, então, os nossos olhinhos estariam aqui, beleza? Então, aqui na base do encéfalo de um modo geral, no tálamo. Então, aqui aqui é o tálamo, aqui é o hipotálamo, como a gente já viu em outras aulas. Então, na base do encéfalo, no hipotálamo, assim como em várias áreas do tronco cefálico, a gente tem uma série de núcleos, que eu não vou entrar em detalhes nos nomes, muitos deles a gente já viu, que produzem diversos sinais químicos. Acetilcolina, que é produzido pelos núcleos basais e por outros núcleos aqui no tronco cefálico. Histamina e orexina, inclusive essa segunda está envolvida com narcolepsia. Pessoas com narcolepsia têm uma mutação no qual a orexina está funcionando de uma forma diferente, está funcionando menos, digamos assim, está localizada aqui e eu deixei as mesmas cores, né? Então, a orexina e histamina são produzidas por núcleos aqui no hipotálamo, e a gente tem também a nossa famosa dopamina, noradrenalina e serotonina produzida aqui pelos aqueles seus respectivos núcleos localizados no tronco cefálico. São todos sinais químicos que, de um modo geral, eles tendem a modular a atividade de várias áreas do cérebro. Lembre que a gente falou dos famosos sistemas de projeção difusa. Então, são sistemas, né, são áreas do cérebro que se comunicam com várias outras áreas, como se fosse um chuveiro apontado para cima. Então, são sinais químicos que tendem a ser liberados em múltiplas áreas ao mesmo tempo e eles tendem a modular as áreas no sentido de aumentar nosso alerta, de aumentar a atividade de várias áreas, de vários circuitos e, consequentemente, o nosso alerta, né? Agora, então a gente tem esses núcleos que produzem sinais químicos, em especial acetilcolina e esses dois aqui, histamina e orexina, né? Então, esses núcleos aqui estão especialmente relevantes em nos acordar, nos manter acordados e despertos. Esses outros aqui também participam, modulando o nosso grau de alerta, mas eles apenas modulam. Eles não vão determinar se você está acordado ou dormindo. Eles podem aumentar o seu grau de alerta ou diminuir, mas não vão determinar os extremos entre estar totalmente acordado ou estar inconsciente, né? Esses dois estados extremos são especialmente dependentes desses três sinais químicos aqui. Mas, enfim, eles todos em conjunto, eles modulam a atividade de várias áreas, mas não só modulam a atividade das áreas diretamente, como também podem modular a atividade do tálamo, que, por sua vez, está altamente conectado com todas as áreas do córtex. Todas as áreas que processa visão, processa tato, córtex pré-frontal, que processa movimento, elas todas estão meio que sob coordenação do tálamo. O tálamo não é uma estrutura apenas envolvida em retransmitir informação sensorial, ela também é uma estrutura envolvida em promover a interação adequada de diferentes áreas aqui do córtex, né? Então, o tálamo é importante em sincronizar áreas para elas conseguirem conversar direito, em colocá-las num padrão de atividade específico, relacionada a uma atividade específica, relacionada a você estar acordado, ou se não pode colocar essas áreas numa outro padrão de atividade, que está mais relacionado ao sono, quando nós estamos inconscientes, né? Então, esses núcleos que estão aqui na base, eles se comunicam diretamente com várias áreas e modulam também o tálamo, que, por sua vez, modula a atividade dessas áreas aqui. Esse sistema, pessoal, esse conjunto de núcleos, sinais químicos, em conjunto, é chamado de sistema ativador reticular ascendente. A sigla, como vocês podem ver, a gente pode chamar de SARA,
né? Então, a SARA é um conjunto de núcleos que produzem sinais químicos que tendem a aumentar o alerta, deixar desperto e aumentar o seu alerta, né? Então, naturalmente, eles estão envolvidos em te acordar e te manter acordado ao longo do dia. E aí você me pergunta, poxa, a gente já comentou sobre isso, tô revisando, né? Aí você me pergunta, Andrei, como é que a gente dorme então? Seria desligar esses sistemas? Essencialmente sim. Não desliga totalmente, mas para a pessoa adormecer e ficar inconsciente, esses sistemas precisam ser inibidos. E a gente tem meio que um interruptor aqui no hipotálamo, que eu vou ilustrar aqui por uma bolinha preta. Um interruptor que é uma área do hipotálamo, e eu vou dizer o nome dela porque é uma área especialmente relevante aqui. Eu estou evitando nomes, mas esse nome eu preciso dizer porque ele é super importante aqui quando se fala em adormecer, em sono, né? Que é uma área chamada área pré-óptica ventrolateral. Área pré-óptica ventrolateral, localizada no hipotálamo, que funciona como botãozinho desliga de um interruptor. Como é que esse botãozinho desliga funciona? Quando a atividade dessa área aumenta, ela produz um sinal químico que a gente já falou, chamado GABA, que é o principal sinal químico inibitório do sistema nervoso, que inibe esses sistemas aqui, inibe a atividade desses sistemas. Então, como se fosse o botãozinho desliga, como se fosse uma área que inibe todas as áreas as áreas que promovem alerta. Então, é como se essas áreas em conjunto, a atividade delas fosse o botãozinho liga, ao passo que essa área especificamente localizada, que eu deixei grandona aqui, localizada no hipotálamo, a área pré-óptica ventrolateral, funciona como botãozinho liga. E olha só que interessante, pessoal, esse sistema, a SARA, que eu estou representando, que produz sinais químicos, eu acho que talvez seja o aspecto mais importante desse slide, né? Ela inibe reciprocamente essa área. Então, a área que gera sono inibe as áreas que deixam acordado, que por sua vez inibe a área que desliga elas. Então, é um inibindo o outro. Por que eu estou dizendo? Por que isso é importante, pessoal? Porque, obviamente, você precisa ter um ou outro ligado. Quando esse está mais ativo, a pessoa está inconsciente dormindo. Quando esses estão mais ativos, a pessoa está acordada e alerta em algum grau. Então, a gente pode imaginar que o estado dormindo e acordado funciona como se fosse uma gangorra. Quando você está dormindo, você tem essa área mais ativada, a área pré-óptica ventrolateral, que está mais ativa, inibindo a SARA. Inibindo aquele bolo de núcleos que produz aquele bolo de sinais químicos que, por sua vez, modulam as áreas do cérebro, deixando a pessoa desperta e acordada, né? Agora, em certo momento do dia, essa gangorra vai por outro lado, né? A SARA tem sua atividade aumentada, modula todas aquelas áreas e, ao mesmo tempo, pelo menos alguns componentes delas, da SARA, inibem a área pré-óptica ventrolateral. Então, de um modo geral, ao longo do dia e da noite, que a gente tem essa gangorra indo para um lado para o outro. Chega 11 horas, você entra naquele exemplo que eu dei, né, de dormir 11 horas e acordar 7, né? Quando dá 11 horas, a pessoa está nesse estado, fica assim ao longo da noite, mais ou menos, e quando chega ali por volta de 7 horas, inverte. A SARA começa a ser ativa, começa a inibir ela, e a pessoa fica desperta, né? E aí você me pergunta, Andrei, o que está determinando como que a gangorra vai andar? Será que a gangorra pode virar para um lado e ficar parada, igual quando você tem duas crianças brincando na gangorra e uma é mais pesada, dela segura a outra criança lá em cima? Ou será que fica dentro de uma frequência específica, bonitinha, as crianças brincando direitinho? E o correto, numa pessoa saudável, é a segunda opção. O normal é a gente ficar virando de um lado para o outro numa frequência específica. Quem está determinando essa frequência específica? Vocês já sabem a resposta. O nosso relógio biológico, o núcleo supraquiasmático, que a gente discutiu bastante na aula passada. Ele está determinando, de acordo com a passagem do tempo, de acordo com o horário do dia, em relação ao horário que o sol nasceu, que o sol se pôs, o horário que a pessoa interagiu socialmente, o horário em relação ao ambiente da pessoa, né? O relógio biológico está determinando quando esse aqui vai ficar mais ativo e quando esse aqui vai ficar mais ativo. Por isso que é assim que ele vai determinar o horário que você vai sentir mais sono e o horário que você vai acordar, né? Marcando a passagem do tempo e modulando esses sistemas, né? Que são antagônicos, tá? Um inibindo o outro, né? Agora, além disso, outros sistemas podem afetar essa gangorra. Um deles, também já falamos, é a tal da adenosina. A adenosina, ela tem um potencial de inibir a SARA de um modo geral. A adenosina vai lá naqueles núcleos,
A adenosina vai lá nesses núcleos, em muitos desses núcleos, em especial aqui a acetilcolina, mas não somente, e inibe esses neurônios. Falou, fica quietinho aí, tá na hora de desligar e tudo mais, né? Então, a adenosina, conforme ela vai acumulando... Opa, deixa eu voltar lá. Conforme ela vai acumulando, né? Conforme ela vai acumulando, ela tende a ir cada vez mais inibindo a SARA. Em parte por isso que no final do dia a gente está com mais sono. Está cheio de adenosina inibindo a sua SARA, então a sua capacidade de gerar alerta é menor e que bom, né? Porque está na hora de dormir mesmo. Agora, aproveitar aqui para abrir um parênteses, pessoal. E a gente já falou disso e eu vou repetir agora nessa aula. A cafeína. Aonde que a cafeína age nessa história? A cafeína, pessoal, do cafezinho, age inibindo a adenosina. Então, o que a cafeína faz é inibir a ação da adenosina, que, por sua vez, iria inibir a atividade da SARA. Então, você está inibindo quem inibe. Então, o café está inibindo quem inibe. Resultado, essencialmente, é como se você estivesse aumentando a atividade da SARA, né? Quando você inibe alguém que inibe, o resultado é você aumentar a atividade de alguém, né? É basicamente isso que o café está fazendo, a cafeína. Está inibindo uma molécula que tende a inibir um sistema envolvido em nos manter ativos e alertas, tá? Esse não é o único fator, nesse caso, uma substância que a gente consome habitualmente, né? Não é o único fator que pode afetar o seu grau de alerta, o seu grau do quão desperto você está. Existem vários outros fatores de cunho emocional, inclusive, que podem afetar a SARA. Por exemplo, o estado motivacional e ansiedade. Tanto a motivação, o animal estar motivado porque ele quer alguma coisa, igual a gente discutiu nos modos anteriores, uma recompensa ali no futuro, estou empolgado, vai modular, por exemplo, a liberação de dopamina, de noradrenalina, lembram disso? Então a motivação está associada à liberação dos sinais químicos que compõem a SARA. Qualquer fator, pessoal, que afete qualquer um desses sinais químicos que compõem a SARA, seja um fármaco, seja uma resposta emocional, qualquer fator que afete algum desses sinais químicos vai afetar o padrão de sono e vigília da pessoa. Se é um fator que inibe algum desses sinais, por algum motivo, vai tender a fazer a pessoa ficar com sono. Se é um fator que estimula algum desses sinais químicos, vai fazer a pessoa ficar mais desperta. Um remédio, por exemplo, que tende a fazer as pessoas sentirem sono é o antialérgico. Muitos antialérgicos, o que eles fazem? Eles inibem a atividade desse sinal químico aqui, que é um sinal químico que gera alerta. Inclusive, é um dos sinais químicos mais importantes de deixar a pessoa acordada, esses 3 aqui, né? Então, o sinal químico, um fármaco que a pessoa toma que inibe ele, vai deixar a pessoa com sono mesmo, tá? Então, qualquer fator, pessoal, que afete algum desses sinais químicos vai afetar a sonolência e grau de alerta da pessoa, né? E no meio desses fatores, a gente tem o cafezinho. Deixa eu apagar aqui, ó. E tem também respostas emocionais. A pessoa estar motivada, a pessoa estar ansiosa. Quando a pessoa está ansiosa ou estressada, uma das mudanças que acontece no cérebro da pessoa é promover a liberação de dopamina, noradrenalina também. E são todos sinais químicos que promovem o aumento do grau de alerta, tá? Então, nosso grau de alerta, a gente tem essa gangorra que está quicando de um lado para o outro, mas ela também, quando ela está, por exemplo, nesse estado aqui, ela pode estar, né? Ou seja, a pessoa está acordada, a SARA tá reinando ali, né? Só que ela pode estar reinando mais ou um pouquinho menos, né? A pessoa pode estar mais um pouco, relativamente mais desperta ou menos. Ela está acordada, mas ela pode estar mais ou menos desperta, né? E ao longo do dia a gente tende a ter essa oscilação do nosso grau de alerta. Em alguns momentos do dia você está mais desperto ou menos desperto, né? Como eu queria ilustrar aqui para vocês nesse gráfico, né? Um desenho que eu gosto bastante, de um livro que eu gosto bastante, que é o livro do Stoll, sobre psicofarmacologia. A gente vai voltar a falar desse livro nesse módulo ainda, mostrando os diferentes estados do nosso alerta, né? Então, inicialmente, você está dormindo e aqui está a atividade, a SARA, está ilustrando a famosa SARA, né? Conforme a atividade da SARA vai aumentando, a pessoa tende a sair do estado de adormecido para sonolento, vai ficando cada vez mais alerta até atingir um estado ótimo, em que a pessoa está acordada, alerta, está criativo, está pronto para resolver problema. Se a pessoa tiver dormido bem, ela está pronta aqui. Se você aumenta a atividade da SARA, você tende a vir para esse lado da curva. A pessoa fica ativa, a SARA começa a ativar demais esses sistemas, a pessoa acaba
ficando hipervigilante, pode acabar tendo algum problema de insônia, acabar dormindo mal porque está ativo demais. Pessoa, às vezes, quando ela é muito ativada, ela pode começar a ter sintomas de pânico, de medo e, em última instância, quando a estimulação é muito grande, pode começar a ter até alucinação. Então, existe uma atividade ideal da SARA, desses sinais químicos, deixando a pessoa num estado ideal de alerta, pronto para executar todas as funções que ela tem para executar, né? E ao longo do dia, a gente tende a oscilar aqui, né? Às vezes você está mais alerta, às vezes um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que está acontecendo ali, né? Beleza? Agora, o que esses sinais químicos todos que a gente está falando, que estão sendo liberados pela SARA, estão fazendo com as áreas do cérebro para determinar essa mudança toda no nosso estado? Porque pensem, comparem uma pessoa acordada e alerta com uma pessoa dormindo. Pô, são estados completamente diferentes, né? A pessoa acordada está pensando e está resolvendo problema, né? Quando ela está dormindo, ela está inconsciente. Ela nem sabe o que está acontecendo na volta dela. E, de fato, esses sinais químicos eles estão promovendo essas mudanças abruptas, modulando a atividade dessas áreas do cérebro. E a gente consegue ver isso usando, por exemplo, um equipamento chamado eletroencefalograma, que é basicamente, muitos de vocês já devem conhecer, quando você põe lá vários eletrodos, um capacete assim, né? Vários eletrodos aqui no scalp, na cabeça, que vão registrar a atividade de vários neurônios ali embaixo no seu córtex, né? No seu encéfalo de um modo geral, na verdade, né? E se a gente fizer isso, a gente pode ver que existem diferentes padrões de atividade das áreas do nosso cérebro, como eu vou ilustrar nessa figura aqui. Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal, é a atividade dos milhares e milhões de neurônios que estão embaixo dos eletrodos, e aqui a gente está vendo a atividade em conjunto deles. Algumas vezes a gente pode ver um padrão de atividade com uma amplitude maior e uma frequência menor, uma frequência que a gente chama de delta, que é quando você tem a atividade dos neurônios em conjunto, oscilando menos de 4 vezes por segundo. Então aqui é um estado em que os neurônios eles estão se ativando mais ou menos ao mesmo tempo. Imagine um monte de gente batendo palma. Parabéns, parabéns. Imagine que todo mundo comece a bater palma junto. Pará. O que você vai ver? As palmas surgindo numa frequência menor. E numa amplitude maior, porque está todo mundo batendo palma junto, então o som é um pouco maior, né? Então isso aqui seria uma frequência delta, em que os neurônios estão mais sincronizados. Então as pessoas batendo palmas estão mais sincronizadas, você vê uma frequência menor e uma amplitude da onda maior. Agora, no outro extremo, vou passar para cá, que seria a frequência gama, seria todo mundo batendo palma, cada um no seu momento. Aquele ruído. E você vê, então, uma frequência de atividade dos neurônios maior. Cada um está batendo palma numa hora diferente. Cada neurônio, cada grupinho de neurônio está se ativando num momento diferente. E a amplitude da onda é menor, porque um bateu palma agora, o outro depois. Então, se a gente for olhar o som emitido por cada palma, é um pouquinho menor, né? Já que eles não estão sincronizados. Então aqui a gente vê uma menor sincronia, né? Da atividade dos neurônios que estão sincronia dos neurônios que estão ali embaixo, né? Então isso aqui, pessoal, é uma variação que a gente consegue observar usando o eletroencefalograma, e a gente consegue dividir o padrão de atividade dos neurônios com essa metodologia nesses cinco diferentes faixas de frequência, né? Frequência delta, menos de 4 oscilações, 4 atividades, né, por segundo, os neurônios estão sendo registrados. Teta, de 4 a 8 por segundo. Alfa, de 8 a 12. Beta, de 12 a 13. E gama, de 30 para cima de 100 oscilações por segundo, né? Quando a gente está acordado, a gente tende a ter esse padrão de atividade. Acordado, talvez relaxado, não necessariamente super alerta, mas a gente tende a ter um padrão de atividade mais ou menos assim, o que faz sentido, porque quando a gente está acordado, pensem,
Cada neurônio está cuidando de uma coisa, né? Tem neurônio meu aqui cuidando de processar informações que vêm no meu corpo, tem neurônio cuidando do que eu, processando o que eu estou vendo. Eles não necessariamente estão, não faria sentido eles estarem ativando ao mesmo tempo, porque cada um está fazendo o seu trabalho, né? Tem essas áreas fazendo uma coisa, aquela área fazendo outra coisa, tem um neurônio ali fazendo uma coisa, outra. Então, não seria de se esperar que enquanto eles estão cada um processando suas informações, que eles estejam se ativando ao mesmo tempo. Quando a gente entra em certos estágios do sono, ao longo do sono, a gente começa a entrar nesses estados assim. Na maior parte das fases do sono, a gente está nesse estado aqui. Então, os neurônios eles começam a entrar em sincronia. Eles começam a ativar mais ou menos ao mesmo tempo. E tem uma fase do sono em que a gente entra nesse estado aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, mas, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouco. Queria só que vocês tivessem um entendimento básico de como a gente pode registrar o padrão de atividade dos milhares e milhões de neurônios que tem aqui no nosso córtex, no nosso encéfalo, né? Agora, vamos olhar para o sono, pessoal. Por que eu estou falando isso? O que acontece quando a gente dorme? O que acontece com o padrão de atividade de quando a gente está dormindo, né? Isso aqui é o padrão de atividade do cérebro de uma pessoa quando ela está acordada. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Uma frequência alta, amplitude relativamente baixa. Cada neurônio está fazendo o seu papel. Todo mundo batendo palma, cada um batendo palma na hora que quiser. Então, os neurônios estão processando informações. Você está acordado, você está desperto, né? Nesse estado aqui, pessoal, a gente tem de ter mais da frequência que a gente chama de gama e beta, né? Quando você está... São as frequências mais altas. Quando a pessoa está mais relaxada, né? Então, digamos que você fechou o olho, está meditando e relaxando, você não está pensando, você não está focado, você não está fazendo nada ativamente do ponto de vista mental, a gente pode começar a observar mais frequências desse tipo aqui. Então, a pessoa começa a mudar o padrão de atividade dos neurônios dela. Os neurônios começam a entrar um pouquinho mais em sincronia. Quando a pessoa adormece, o padrão começa a mudar. A gente começa a observar frequência do tipo teta. Deixa eu ver se estou escrevendo certo, que eu sempre... Teta tem um Hzinho aqui, né? Quando a gente entra no primeiro estágio do sono, que é a fase número 1 do sono, a gente começa a observar um padrão de atividade numa frequência mais que a gente chama de teta, né? Ou seja, os neurônios começaram a ficar mais em sincronia, começaram a se ativar um pouquinho mais ao mesmo tempo, com uma amplitude um pouquinho maior. É como se as pessoas que estão batendo palma, algumas delas começassem a bater palma ao mesmo tempo. Parte da galera que está batendo palma no parabéns começou a sincronizar e bater palma ao mesmo tempo. A gente começa a ver uma amplitude maior e uma frequência um pouquinho menor. Depois do estágio 1 do sono, a gente entra no estágio 2, N2, em que a gente tem uma frequência relativamente maior. Olha como vai mudando o padrão de atividade. Uma frequência relativamente maior, com amplitude de onda cada vez maior. Então, os neurônios estão entrando cada vez em mais sincronia. E essa fase específica, pessoal, ela é caracterizada pela presença de certos marcadores elétricos, né, que são esses dois aqui. Começa a aparecer no meio das ondas ali, uns bursts, um período breve de tempo em que você tem um aumento abrupto da frequência, né? Ou se não, alguns sinais como esse que a gente chama de complexo K. Então, esse aqui a gente chama de fuso do sono. Fuso do sono. E isso daqui, como o nome está sugerindo, a gente chama de complexo K, né? São dois marcadores elétricos que a gente começa a observar na fase 2 do sono. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que isso é interessante. Em relação ao sono, né? Que possível função que isso tem ao longo do sono, né? Então, esse aqui é o estágio 2 do sono. Logo depois do estágio 2, a gente entra no estágio 3 do sono, que a gente chama de N3, que seria o sono profundo, tá, pessoal? Esse daqui seria o sono leve. Aqui a gente tem... Deixa eu escrever aqui. Aqui a gente tem ainda ondas na frequência teta. E aqui a gente começa a ter ondas delta, que é aquela onda... A maior zona, né? Com uma amplitude maior e uma frequência menor. Então, os neurônios eles estão em sincronia, que seriam os neurônios, as pessoas batendo palma ao mesmo tempo no parabéns. Prá, prá, prá. Vocês estão entendendo o meu sonzinho? Prá, prá, prá. Então, os neurônios estão mais em sincronia. Esse daqui seria o sono profundo, tá, pessoal? Sono profundo. E esses dois aqui seriam o sono leve. Fase 1 e fase 2. Essas são as três das 4 fases do sono. Fase 1,
Fase 2, em que você observa esses fusos e o complexo K. E na fase 3, sono profundo, em que você tem ondas do tipo delta, com uma amplitude alta e uma frequência mais baixa. Nessa fase do sono, você continua tendo esses marcadores, só que não dá para ver tão bem, porque os neurônios estão... as ondas observadas elas são grandes, então acaba mascarando eventos um pouquinho menores como esses daqui, do ponto de vista de amplitude, né, do sinal, beleza? E depois do estágio 3, né, então a pessoa adormeceu, estágio 1, 2, 3, a gente entra numa fase do sono muito curiosa, que a gente chama de sono REM, pessoal. Por que tem esse nome? Vou até escrever em verde aqui. Sono REM, tá? Onde, então, a pessoa está dormindo, mas na hora que a gente olha o padrão de atividade do encéfalo dela, a gente vê um padrão de atividade muito parecido com quando ela está acordada. E como vocês vão ver, de fato, a atividade do cérebro está parecida com quando a gente está acordado. É justamente nessa fase do sono que a gente tende a ter os sonhos. Aqueles sonhos mais vívidos, você imaginando em algum lugar, fugindo de alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa, e se emocionando, e chorando, e vivendo. Aqueles sonhos vívidos, eles tendem a acontecer especialmente nessa fase do sono que a gente chama de sono REM. Por que essa fase do sono tem esse nome, pessoal? Isso aqui é uma sigla do inglês que significa Rapid Eye Movements, movimentos rápidos dos olhos. Nessa fase do sono, uma das coisas que está acontecendo que não acontece nas outras fases do sono é o olho da pessoa ficar mexendo rapidamente. A pessoa fica mexendo rapidamente, ao mesmo tempo que a pessoa está passando por um processo que a gente chama de atonia. Ou seja, o corpo dela está imóvel. Então, o cérebro dela está ativo como se ela estivesse acordada, os olhos estão se movimentando rapidamente e o corpo dela está paralisado. Por esse motivo, a gente diz que essa fase do sono é também conhecida como sono paradoxal. É um sono paradoxal, porque é um paradoxo, né? O cérebro está ativo como se estivesse acordado, mas a pessoa está dormindo e o corpo dela está imóvel. E realmente é uma fase do sono muito curiosa que a gente vai ver em um pouco mais detalhes mais para frente, né, pessoal? Então, basicamente é isso. Essas são as fases do sono. Então, aqui seria o padrão de atividade quando a gente está acordado. A pessoa adormece, ela entra no estágio 1, passa para o estágio 2, vai para o estágio 3 e depois chega no tal famoso sono REM. O que acontece depois, pessoal? A pessoa começa a voltar do sono REM, ela volta para o 3, volta para o 2 e depois cicla de novo. Do 2 vem para o 3, vai para o REM. Aí do REM volta para o 3, vai para o 2. A gente fica ciclando, passando por esse ciclo várias vezes ao longo do sono, como a gente está vendo nessa figura aqui, tá? Então a pessoa está acordada, isso aqui é as horas a partir do momento que a pessoa foi dormir, né? Então ela leva um tempinho para adormecer, até 20 minutos é o normal, né? Normalmente é de 10, 15 a 20 minutos. A pessoa adormece, ela entra no estágio 1, fica ali uns 5, 10 minutos no máximo no estágio 1. Seria um estágio de transição, né? Já seria um sono leve, mas um estágio de transição, um sono levíssimo, vamos dizer assim. Fica alguns minutos ali, desce para o estágio 2, que seria o sono leve mesmo. Leve no sentido de que está mais fácil de acordar a pessoa, mas a pessoa está dormindo. E depois, poucos minutos depois, ela entra no famoso sono profundo, que seria o estágio 3. Então, lembrando, aqui a gente tem uma atividade com uma alta frequência, aqui uma frequência um pouquinho menor, aqui uma frequência um pouco menor ainda, com os fusos do sono e o complexo K. E aqui é quando a gente tem aquele estágio do sono que a gente chama de ondas lentas. No inglês vocês vão ver slow wave sleep, tá? Sono de ondas lentas, beleza? Então a gente tende em poucos minutos, né? 10, 15 minutos, mais uns 10 minutinhos aqui, mais uns 10 minutinhos aqui, em 20 a 30 minutos a pessoa entra no sono profundo, fica lá por vários minutos, né? Depois sobe de novo para o estágio 2 e depois entra no famoso sono REM, que é quando a pessoa está com um padrão de atividade parecido com o que ela tem quando ela está acordado, né? Então aqui a pessoa tende a ter aqueles sonhos vívidos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então a pessoa entra no sono REM e depois o ciclo se recomeça, o ciclo recomeça, né? Do sono REM ela volta para o estágio 2, entra no sono profundo de novo, 2, REM, 2, 3, 2, REM, 2, REM, 2, REM, e aí a pessoa acorda. E olhando esse ciclo, especialmente esse finalzinho que eu acabei de descrever para vocês, devem ter percebido uma coisa.
Os mais sagazes aí que estão assistindo essa aula. Andrei, então quer dizer que na primeira metade da noite a gente tende a ficar relativamente mais no sono profundo e na segunda metade da noite a gente tende a ficar relativamente mais no sono REM? Perfeito. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Na primeira metade da noite, vamos botar aqui nas primeiras 4 horas, a gente tende a ficar mais no sono profundo. Beleza? A gente tende a ficar mais no sono profundo. Na segunda metade da noite, a gente tende a ficar mais no sono REM. Tá? Como é que o cérebro sabe a hora de ficar mais em um e outro? Por vários motivos, entre eles por causa do nosso reloginho biológico. Né? Lembra que ele está marcando a passagem do tempo e está modulando a atividade de vários fenômenos do nosso corpo. Inclusive esses fenômenos aqui, as fases do sono. Dependendo do horário da noite, o sistema vai tender a te colocar mais no sono profundo ou no sono REM, beleza? Isso é importante dizer porque se por algum motivo a pessoa for dormir mais tarde, ela tem que saber que está prejudicando um momento do dia em que ela estaria mais no sono profundo. Isso quer dizer que ela está perdendo a capacidade de entrar no sono profundo. Se ela por algum motivo acordar mais cedo e prejudicar a segunda metade, o contrário. Ela tende a prejudicar o sono REM. E de fato, os sintomas causados por você prejudicar o sono profundo, estágio 3, ou sono REM, são diferentes. Né? Em cada uma dessas etapas tem vários eventos acontecendo. Né? O padrão elétrico das áreas do cérebro é diferente em cada uma dessas etapas por algum motivo específico. Os circuitos, as áreas, elas estão se comunicando de maneiras diferentes. Do ponto de vista elétrico, a atividade do cérebro é diferente, do ponto de vista químico é diferente, e essas diferenças são fundamentais para uma série de eventos que precisam acontecer em cada uma dessas etapas. Então, dependendo de qual fase do ciclo é prejudicada, a pessoa vai ter que lidar com sintomas distintos, né? Agora, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: reparem que quando a pessoa, acho que é meio óbvio, mas eu vou dizer o óbvio, quando a pessoa está no sono mais profundo, é mais difícil despertar a pessoa, né? Se a gente for pensar, o padrão de atividade aqui no estágio 1, quando a gente está acordado, está assim. No estágio 1, está parecido. No estágio 2, está diferente, mas parecido. No estágio 3, no sono profundo, o padrão de atividade dos neurônios está bem diferente de como está quando está acordado. Então, é mais difícil você despertar a pessoa nesse estado, né? Os neurônios, esse padrão de atividade nada mais é, que a gente vê no sono profundo, nada mais é do que um reflexo de como os circuitos do cérebro estão se ativando. E esse padrão de atividade no qual os neurônios estão se ativando sincronicamente não é interessante para processar informações externas. Então, isso aqui é um padrão de atividade que o cérebro não está processando informações externas e, portanto, é mais difícil despertar a pessoa, é mais difícil colocar ela nesse estado aqui, que seria o estado acordado, né? Então, para você despertar a pessoa a partir dessa fase do sono é mais difícil do que em comparação com outras fases do sono, em especial o estágio 1 ou sono REM. É normal despertar depois de passar pelo sono REM, porque, como a gente viu, como eu acabei de falar, o padrão de atividade do cérebro no sono REM é parecido com o padrão de atividade quando a gente está acordado. Então, transitar daqui para cá é mais fácil. E é normal, de fato, a gente acordar ao longo da noite. Esse gráfico não está sugerindo isso, mas é normal a gente despertar algumas vezes ao longo da noite, né? Então a pessoa está no sono REM, ela acorda, dorme de novo. Depois ela entra no sono REM de novo, aqui ela acorda e dorme em seguida. Acorda e dorme em seguida. Muitas vezes a pessoa acorda, mexe, dorme de novo. Dia seguinte ela nem vai lembrar que despertou, mas se eu estiver registrando o sono da pessoa, inclusive a atividade elétrica dela, eu vou ver que ela despertou e dormiu em seguida. Não tem problema nenhum, isso é normal, pessoal. Despertar algumas vezes e voltar a dormir é normal. O problema é quando a pessoa desperta e permanece acordada. Né? Inclusive, se você olhar esse gráfico aqui com cuidado, vocês vão ver que é mais fácil a pessoa despertar, como a gente viu, na segunda metade da noite. Né? Andrei, você disse que a segunda metade da noite a gente tende a ficar mais no sono REM. Certo. Então, isso quer dizer que é mais fácil despertar na segunda metade da noite? Sim. É por isso que é normal, relativamente normal, as pessoas despertarem mais ou menos depois de umas 3, 4 horas dormindo. Porque nas primeiras 3, 4 horas de sono, a pessoa tende a ficar mais no sono profundo. É mais difícil despertar ela. Algumas vezes você nem tem sono REM.
nessas primeiras horas do sono? A pessoa fica aqui, ela vem para o estágio 1, 2, 3, vem para o 2, depois já desce para o 3 de novo, ou fica muito pouquinho no sono REM e já vai direto lá para o sono profundo. Então a gente tende a ficar mais no estágio 2, especialmente no estágio 3 do sono na primeira metade, ou pelo menos no primeiro terço. Depois que a gente começa a ficar nos estágios de sono com sono mais leve, incluindo o sono REM, é mais fácil a pessoa despertar. Por isso que é normal a pessoa começar a ter mais despertares depois de 3, 4 horas que ela começou a dormir. Tá? Então isso aí deve estar explicando muita coisa que vocês já vivenciaram, que vocês viram alguém falando de acordar no meio da noite. Né? É normal acordar no meio da noite, especialmente na segunda metade, porque a gente tem... A segunda metade ela é mais rica em estágio de sono mais leve, sono REM e sono na fase 2 do sono. Né? Então é mais fácil a gente despertar a partir deles. Beleza? Pessoal, mas como eu disse... para não me alongar muito aqui, em cada uma dessas fases do sono, o padrão de atividade do cérebro muda. Então, o padrão de atividade quando está acordado é diferente é de um jeito, no fase 1 é de um jeito, de outro jeito. Existe um motivo para essa mudança no padrão de atividade, mas não é só isso. Do ponto de vista químico muda também, do ponto de vista elétrico muda, sem falar nas várias outras mudanças que acontecem no corpo de modo geral. E esses eventos todos que acontecem em cada uma dessas fases do sono são importantes por vários motivos. São etapas do sono que precisam acontecer. Quando a gente fala em qualidade do sono, pessoal, quando a gente fala em qualidade do sono, o que é dormir bem? É a pessoa dormir ao longo de 7, 8 horas e passar por todas essas fases do sono adequadamente. Eventualmente, se a pessoa, por exemplo, estiver ansiosa, um exemplo, ansiedade, estiver ansiosa com alguma coisa, a tendência é a pessoa ficar presa em estágios do sono mais leve. Então, nesse caso, a pessoa pode até chegar no sono profundo, mas ela já sobe para o estágio 2, fica aqui no 2, aí sobe para o REM, aí vem, nem desce para o sono profundo, desce um pouquinho, mas já volta de novo. A pessoa tende a ficar mais presa em estágios mais leves. Né? É um dos efeitos da ansiedade que promove a ativação, né? Deixa a gente no estágio do sono mais leve. O que faz sentido, né, pessoal? Porque se a pessoa está ansiosa é porque o cérebro dela está detectando algum potencial perigo, e num cenário em que você não está seguro que existe algum potencial perigo, nem é tão interessante ficar no estágio de sono muito profundo, né? Porque se você está no estágio de sono muito profundo, se algum predador vier, vai ser mais difícil despertar e você lidar com aquele perigo. Então existe até um valor do ponto de vista adaptativo, de sobrevivência, em você, quando está ansioso, deixar o sono relativamente mais leve, né? Mas é claro que no longo prazo isso traz vários prejuízos para a pessoa, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de saúde, né? Mas o que é um sono de qualidade, pessoal? Então isso aqui, por exemplo, que eu ilustrei, seria um sono de má qualidade. A pessoa pode ter ficado 8 horas dormindo, mas ela não passou por todos os estágios do sono adequadamente. Nesse caso específico, ela não passou pelo sono profundo, deixa eu botar outra cor. Ela não passou pelo sono profundo adequadamente, ela vai acordar se sentindo um caco. Porque como a gente vai ver, o sono profundo, na próxima aula, o sono profundo é fundamental para o processo de restauração, né? Então, o sono de qualidade, pessoal, nada mais é do que permitir com que a pessoa passe por todos os estágios do sono adequadamente. A gente precisa passar por todos e ficar nesses estágios por um tempo específico, né? De um modo geral, ao longo das 7, 8 horas da noite, a gente tende a ficar 25% no sono profundo, mais ou menos, tá, pessoal? Isso varia. O normal varia de 20 a 25%, no sono REM, mais ou menos 25%, e no estágio 2, 50%. Eu estou desconsiderando aqui o estágio 1, porque o estágio 1 ele é rápido e é transitório. É a transição do acordado para o sono mesmo, né? Então, estou desconsiderando ele aqui desse cálculo. O sono, ao longo da noite, a gente fica aqui oscilando entre o estágio 2, 3, REM, 2, 3, REM, 2, 3, 2, 3, 2, REM, enfim, a gente fica oscilando nesses 3 estágios, 25% mais ou menos no sono profundo, 25% no sono REM e a maior parte aqui no estágio 2 do sono, no sono leve, tá? E é importante que a gente passe por essas fases do sono adequadamente. Isso é ter um sono de qualidade. Então não é uma questão só de duração, mas também de qualidade, pessoal. Beleza? Pessoal, com isso eu encerro essa aula, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes, que vai ser uma aula um pouquinho mais curta, um pouquinho mais em detalhes, o que está acontecendo em cada uma dessas fases e
a potencial função de cada uma dessas fases na vida da pessoa, para a gente encerrar falando sobre sono, beleza, pessoal? Com isso, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, por favor, anotem aí dúvidas, curiosidades para quando a gente se encontrar. No mais, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê na próxima aula. Até lá!